Quem lembra da lição estudada na aula passada? Quem lembra da lição estudada na lição passada? Alguém lembra? Ai, ai. Nós falamos sobre o fruto da boa doutrina, não é verdade? Muito bom. Nós já vimos o que é doutrina. Doutrina é um conjunto de princípios, bases, né, em que uma fé ela é assentada. Existem milhares de doutrinas espalhadas pelo mundo afora, milhares de ensinamentos. Mas, no nosso caso, nós que somos cristãos, né, nós que somos de Cristo, a nossa doutrina, a nossa fé, ela é assentada apenas e tão somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nada mais e nada menos. Então nós precisamos ser ensinados, praticar, aprender, conhecer, prosseguir em conhecer o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a base da nossa fé. Tudo que nós vivemos, tudo que nós fazemos, tem que estar assentado, tem que ter como base, tem que ter como princípio o Senhor Jesus Cristo. É importante para nós não termos uma fé distorcida. Há muita gente hoje que tem uma fé distorcida, né? Conceitos que muitas das vezes são colocados em prática, mas que não têm absolutamente nada a ver com a fé cristã. Então isso foi o que nós vimos na aula passada. Hoje nós vamos prosseguir e vamos falar de um livro muito interessante na Bíblia Sagrada, que é o livro de Apocalipse. Ok. Muito bom. Hoje nós vamos falar do livro de Apocalipse. Abra já sua Bíblia, vamos lá. No último livro da Bíblia. Abra ela, vamos lá. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler os versos 17 e também os versos 18. Apocalipse 1, versos 17 e 18. Alguém achou? Alguém achou? O que diz Apocalipse 1, do versículo 17 ao 18? Diz assim na minha tradução, eu vou ler na minha tradução, tá? Diz assim: não temas. Olha para o teu irmão e diga assim: não temas. Diga com vida mesmo. Isso, agora sim, melhorou. Não temas. Tá? Não temas. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Olha só, que palavra tremenda é essa. Não temas. Não temas. Eu sou o primeiro e o último. O alfa e o ômega. O princípio e o fim. Eu sou aquele que esteve morto, mas vive. E eu vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Bom, essa palavra é uma palavra que está contida no conjunto de revelações que o Senhor Jesus Cristo faz ao apóstolo João. Tá? Então, veja, o livro que nós estamos a estudar hoje é o livro de Apocalipse. A palavra Apocalipse significa descortinar,
desvendar, destampar, revelar, trazer aquilo que está por baixo para cima, aquilo que está oculto para que todo mundo possa conhecer. Estão a perceber? Então, o livro de Apocalipse é um livro que traz, de um modo geral, esclarecimentos, conhecimentos escatológicos. Escatologia é o estudo da doutrina dos últimos dias, dos últimos tempos. É sabermos aonde é que a humanidade está caminhando, aonde é que esse mundo vai parar. Estão a perceber? Nós estamos a caminhar. Então, estamos a caminhar para onde? Bom, segundo a ciência, nós estamos caminhando um dia. A ciência já diz isso. A ciência diz que um dia esse mundo vai acabar, simplesmente vai existir, vamos voltar a ser um nada. Tal como nós éramos antes do Big Bang. Antes do Big Bang, o que tinha? Nada. Por que nada? Claro, porque não havia tempo e espaço. Então a ciência diz que nós estamos caminhando. Um dia, por exemplo, o Sol vai deixar de gerar luz, segundo os dados da ciência. Bom, mas isso é ciência. Nós não estamos falando de ciência, estamos falando de escatologia. Estamos falando de factos e acontecimentos que, de acordo com a narrativa das Escrituras Sagradas, vai acontecer ou vão acontecer. Quem crê na Bíblia Sagrada, levanta a mão e diga glória a Deus. Eu creio na Bíblia Sagrada, irmãos. Eu creio no Senhor Jesus e eu creio na Bíblia Sagrada. E eu não tenho dúvidas nenhumas de que aquilo que a Bíblia Sagrada diz que vai acontecer, de fato vai acontecer. Mateus capítulo 24, versículo 35, Jesus diz assim: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais há de passar. Então, nós, como cristãos, não temos dúvidas de que aquilo que está escrito aqui, efetivamente vai acontecer. Preste atenção. A igreja, quando eu falo igreja, não estou falando da igreja, a comunidade da família, a Assembleia de Deus, não. Estou falando da igreja de um modo geral. A igreja de Cristo. Esse conjunto de pessoas que adoram ao Senhor Jesus Cristo em todos os lugares desse planeta chamado Terra, desse mundo. A igreja, segundo a Bíblia Sagrada, vive os últimos dias. Abra a Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Vamos lá. Apocalipse 1, versículo de número 3. O que diz? O que diz? Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Amém? O tempo está próximo. Quer dizer o quê? Quer dizer que quando o apóstolo João recebeu estas profecias, tá? O Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, através, evidentemente, daquela aparição que Jesus manifestou na vida dele, já estava dizendo para João: ô João, é o seguinte, o tempo está próximo. Aí você diz assim: mas que próximo é esse, pastor? Afinal de contas, já se passaram mais de 2000 anos, não é? Ou pelo menos quase 2000 anos, da vinda do Senhor Jesus Cristo. E até hoje ainda, o Senhor diz que o tempo está próximo. Como assim? Bom, a Bíblia diz que para Deus um ano, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Então, a maneira de Deus é enxergar o tempo, as eras, não é a mesma maneira como eu enxergo o tempo e as eras. Nós que estamos aqui vivemos apenas 70, 80, 90, alguns poucos conseguem chegar a 100. Eu acho que eu vou passar dos 100.
No mais, a nossa vida, a vida humana, ela é efêmera demais. Ela passa rápido demais. Portanto, nós não podemos entender, compreender, tá? Com a nossa mente humana, racionalmente falando, de que quando o Senhor Jesus Cristo estava dizendo para João de que o tempo estava próximo, significava dizer próximo no sentido de tempo imediato, ou seja, logo a seguir. Não, não necessariamente isso. Agora, a Bíblia Sagrada nos dá algum norte. A Bíblia Sagrada apresenta para nós, preste muita atenção, isso é importante. A Bíblia Sagrada apresenta para nós algumas balizas, digamos assim, para efetivamente, cada vez mais que o tempo vai passando, nós chegarmos à conclusão de que quanto mais o tempo passa, mais nós estamos próximos do dia que o Senhor Jesus Cristo disse. O tempo se aproxima. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Então é preciso que você entenda isso. Amém, amado? Portanto, é importante nós estudarmos as revelações do Senhor Jesus Cristo, ou a revelação do Senhor Jesus Cristo a João. E são justamente essas revelações, ou essa revelação a João, que estão contidas aqui no livro de Apocalipse. Algumas pessoas não gostam de estudar Apocalipse, porque quando você estuda Apocalipse, parece um filme de terror. Tem dragão, tem besta, tem bicho que sai do mar. Isso parece coisa de cinema, parece Steven Spielberg. Parece um enredo de um filme de terror, enfim. Mas na verdade é preciso que você entenda o quê? Que tudo que está escrito aqui no livro de Apocalipse é um conjunto de símbolos. O livro de Apocalipse é um livro, é um enigma. Ele precisa ser estudado, desvendado. Nós precisamos, estudar muito. E há muitas igrejas, infelizmente, que cometem muitos erros. Pastores, líderes, que cometem muitos erros porque não sabem estudar, não sabem interpretar Apocalipse. Amém, amados irmãos? Quem está entendendo? Muito bom. Para melhor entendermos o livro de Apocalipse, vamos tentar entender algumas coisas aqui, tá? Antes de nós mergulharmos aqui na essência do livro de Apocalipse, vamos entender alguma coisa. Primeira coisa que você precisa entender em relação ao livro de Apocalipse. É o livro do Novo Testamento que contém o maior número de profecias. Então, você tem que entender isso. O livro de Apocalipse é o livro do Novo Testamento. Olha, o livro de Apocalipse fala da vitória da igreja, fala da vinda do Senhor Jesus, não é assim? Fala do julgamento final. Olha quantas coisas fala. Fala da eternidade, fala do inferno, o inferno, coisa que muita gente não acredita. E é engraçado, porque tem gente que acredita no céu, mas não acredita no inferno. Não tem como. Inferno e céu são duas realidades, embora distintas, mas as duas são duas realidades contrapostas. Amém? Então, é muito importante você perceber isso. Segunda coisa que você tem que entender a respeito do livro do Apocalipse. Foi escrito para encorajar os cristãos. O livro de Apocalipse não foi escrito para nos amedrontar. Não é para trazer em nós medo, não. Mas foi escrito para encorajar os cristãos do primeiro século diante das dificuldades, das perseguições que eles estavam sofrendo em face das perseguições que o imperador romano, chamado Domiciano, estamos a falar aí no ano 90 depois de Cristo, 95 depois de Cristo, quem governava Roma era um imperador chamado Domiciano. As perseguições da igreja, aquelas mesmas perseguições que começaram ali em Atos dos Apóstolos, não pararam. Portanto, a igreja do primeiro século, isso é, os apóstolos, eram perseguidos. Nessa época, todos já haviam morrido, só faltava o apóstolo João. Era o único que não havia morrido ainda, dentre os discípulos de Cristo.
A igreja havia se espalhado por vários lugares da Europa, Ásia Menor. Está a perceber? E então, em face desse contexto de perseguição, é no meio desse contexto que o Senhor Jesus Cristo aparece a João. Uma epifania, uma aparição. Revela-se a João e orienta a João que João escrevesse as coisas, aquilo que iria acontecer nos últimos dias. Amém, amados irmãos? Em terceiro lugar, a linguagem de Apocalipse não é uma linguagem fácil, já expliquei aqui. É um livro cheio de enigmas, de mistérios. Por exemplo, o livro fala da besta. O que é isso de besta? Besta que sai do mar. Os 7 selos. O que isso significa? Os 7 cavaleiros do Apocalipse. Isso é o quê? Significa o quê? Está vendo? Então, é preciso que nós estudemos, destrinchemos o que isso efetivamente quer dizer, para nós aprendermos. Então, você tem que entender essas coisas. Ok? Outra questão importante também, eu falei que o livro de Apocalipse é um livro difícil, complicado, né? É que é um livro que precisa ser interpretado. Agora a pergunta é, como é que nós interpretamos o livro de Apocalipse? Como interpretar? Como? Então vamos lá. Segundo os historiadores, os estudiosos, os teólogos mais abalizados na matéria, eles dizem que existem pelo menos 4 formas, 4 maneiras de interpretar o livro do Apocalipse. Então vamos lá, vamos aprender. 4 maneiras, ou formas, ou métodos, para nós interpretarmos o livro do Apocalipse. E depois vamos ver qual é o método que nós mais cremos, ou métodos no qual nós nos encaixamos. Isso é importante. Então vamos lá. Primeiro são os idealistas. Ou existem os idealistas. Quem são os idealistas? Tá? São aqueles que vêm com um texto, isto é, estudam o livro do Apocalipse, como um texto extremamente simbólico, apenas, tá? Retratando o conflito que sempre houve entre bem e mal e que culminará com a vitória do bem. Então há pessoas que sempre enxergam o mundo, a vida de um modo geral, apenas nessa perspectiva, nessa dimensão de batalha entre o bem e o mal. Tá? Entre o bem e o mal. E os idealistas dizem que no final, o que vai acontecer é que o bem vai vencer. Bom, a priori, tem um certo sentido. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que no final, o que vai acontecer mesmo? O diabo vai ser preso e ele vai ser lançado aonde? No lago de fogo. Então, no final, o bem vai vencer contra o mal. Então, alguns enxergam dessa maneira. Segundo lugar, há outros que são os preteristas. A raiz da palavra pretérito, passado, são aqueles que olham muito para as coisas do passado. Tá? Os preteristas, vamos lá, anote aí. Olham para a narrativa do Apocalipse apenas como se fosse um conjunto de fatos que já aconteceram no passado e que, portanto, não vão acontecer mais. Tá? Tá entendendo? Portanto, para os preteristas, o livro do Apocalipse representa os sofrimentos passados pela igreja primitiva sob a égide ou sob a perseguição do Império Romano. Então, alguns dizem o seguinte: não, a igreja nunca mais vai sofrer, por exemplo, perseguições, imperadores e tudo mais. Eu não sei se isso tem algum sentido, porque a igreja continua a ser perseguida em vários lugares do mundo, em alguns casos até de maneira pior ainda
como na época lá de Roma. Em alguns casos, sem exagero também de minha parte, né? Mas, por exemplo, o ápice, digamos assim, da perseguição da igreja na época do Império Romano, lá em Roma, era o quê? Eram quando os cristãos eram pegos e eram jogados nas arenas. Quem vai para Roma hoje, atualmente, eu não conheci Roma, não conheço Roma, mas ontem estava em casa, eu e a Cleo, estávamos a ver um filme italiano, uma produção, né, americana e italiana, um filme muito interessante. E falava muito da cidade de Roma e tal. Eu acho Roma uma cidade espetacular. E eu sonho conhecer Roma. Eu sonho um dia pisar lá no Coliseu, passear, porque eu gosto de história. Eu sou apaixonado por história e pela história. Tá? Então veja só. Alguns vão dizer que os factos narrados são factos que não vão mais acontecer. Mas você sabia que hoje em dia há milhares e milhares de cristãos sendo perseguidos por esse mundo afora? Na Nigéria, por exemplo, milhares de cristãos são mortos. Países da janela 10x40, muitos países ali no norte da África, onde são fechados para o cristianismo. Nesses países é difícil ser cristão. Ser cristão nesse contexto, no contexto desses países, muitas das vezes implica colocar a vida a prêmio. Há muitos cristãos que são mortos ainda no mundo de hoje, por incrível que pareça, 2000 anos depois, cerca de 2000 anos depois. Amém, queridos irmãos? Então, na verdade, essa ideia aqui não faz muito sentido. Nós, portanto, não somos preteristas. Hoje mesmo, ainda cá em Angola, a igreja é perseguida. Essa semana, os manos ali do Ministério da Cultura, alguns deputados da Assembleia Nacional, foram lá no Ministério da Cultura. A gente nunca sabe o que pode vir aí em relação à igreja. Se vão mandar fechar as igrejas outra vez ou não, o que vai acontecer. Há muita confusão no nosso meio, muita gente assim, sabe, confusa. O governo diz que vai conceder credenciais a algumas igrejas. Balela, irmãos. Balela, porque há tantas e tantas igrejas, o governo não pode tratar umas de alguma forma e outras de outra maneira, com critérios meramente políticos, meramente subjetivos. Não pode. É preciso saber separar o trigo do joio. Agora, como fazer isso? É complicado, não se separa só com política. Não. É muito cuidado. Mas o contexto em que nós vivemos é justamente esse. Há também os que são os... Há também os historicistas. Portanto, em terceiro lugar, então, nós temos os historicistas. Eles dizem que a narrativa de Apocalipse é apenas uma narrativa histórica. Cada evento mencionado está relacionado a um acontecimento já vivido pelos fiéis. Por exemplo, a quebra dos selos. Segundo estes intérpretes, eles dizem que a quebra dos selos representa a queda do Império Romano. Estão percebendo? Estão percebendo, irmãos? Então, alguns dizem exatamente isso. Para os historicistas, a narrativa do Apocalipse, então, corresponde a quê? A eras, períodos já acontecidos ao longo da história da igreja. Vocês sabem que o mundo já teve muitos impérios, não é verdade, irmãos? Verdade ou não, irmãos? É. O que mais conviveu com a igreja é o Império Romano. E onde está o Império Romano hoje? Acabou. Já não existe. Então, alguns tentam interpretar Apocalipse nesse sentido. Eu também acho que não faz muito sentido, não. O quarto são os futuristas. Quarto. Vamos lá. Quatro são os
são os futuristas. O que dizem os futuristas? Bom, já está falando aqui, né? O nome já... Aqueles que entendem, que percebem que a narrativa de Apocalipse diz respeito a quê? A partir do capítulo 4 do Apocalipse, o livro trata de acontecimentos futuros, acontecimentos, fatos que ainda vão acontecer. Então, nós os cristãos, de um modo geral, somos aqui um pouco idealistas, no sentido que a gente crê mesmo, entendemos que no final o bem há de vencer o mal. É claro que a gente não crê, nós não enxergamos a vida e o mundo somente nessa perspectiva da luta entre bem e o mal, não. Não, é muito mais. Mas no final, nós cremos mesmo que o bem há de vencer contra o mal. Eu creio nisso. Quem crê nisso? Eu creio. Esse mundo é tão cheio de maldade, irmãos, mas no final, o bem, o amor, a virtude, a graça do Senhor há de vencer. Aliás, já vencemos, na verdade. Só haverá a consumação daquilo que o Senhor Jesus Cristo já conquistou na cruz do Calvário em favor da igreja. Agora, cremos que o livro fala de coisas que vão acontecer. Por isso, o livro é um livro que fala da revelação. É um descortinar. Então, são essas formas, estes métodos, estas maneiras que o livro de Apocalipse ele é interpretado. Amém, amados? Alguma dúvida? Até aqui, alguma dúvida? Muito bom. Então, vamos lá. Como é que nós vamos estudar o livro? Até agora não falamos quase nada. Essas são só questões introdutórias, porque certamente não vamos acabar hoje, vamos acabar na próxima semana essa aula. Mas vamos lá. Como é que o livro ele se apresenta? Então, para a gente começar a entender melhor o livro, vamos estudar isso de duas maneiras. Primeiro, vamos falar da época da revelação. A época, isso vamos analisar o contexto em que aconteceu a revelação. Tá bom? Tá bom, irmãos? Então, primeiro vamos falar da época da revelação. Tá bom? Anotem aí. A época que aconteceu a revelação. Tudo bem, pessoal? Então, olhe para cá. Quanto à época em que aconteceu a revelação do Apocalipse, precisamos entender algumas questões. Primeiro, o autor, ou seja, João, quando escreveu o livro do Apocalipse, onde que ele estava? Na ilha de Patmos. Tá bom? Então, primeira coisa, João se encontrava exilado na ilha de Patmos. Patmos fica onde? Patmos fica na Grécia, hoje, atualmente. Tá? No país chamado Grécia. Era uma ilha, né, isolada, fechada do mundo, mais ou menos igual a Bentiaba, a cadeia de Bentiaba. Ou então, a cadeia de Rhode Island, na África do Sul, onde Nelson Mandela esteve preso. Costumam ver na televisão, nas narrativas históricas. Era uma cadeia onde colocavam um camarada num barco e levavam um camarada lá bem longe. Não tinha como fugir. Lá você era exilado e lá você tinha que viver. A ideia era viver lá como um escravo, né, exilado, trabalhos forçados. E, em alguns casos, a ideia mesmo era morrer naquele lugar e, portanto, a história do cidadão se acabava. Lembrem-se vocês que nós estamos a falar de um apóstolo que era ou foi o último dos apóstolos, né, a morrer, ou pelo menos que já existia, que existia na época. Todos já haviam morrido. Paulo, Mateus, Marcos, Lucas, João, todos esses já haviam morrido, só havia sobrado o apóstolo João. Amém, queridos? Amém, amados? Então, ele foi exilado na ilha de Patmos por causa da fé cristã. É mais ou menos igual hoje, muita gente é morta, é presa,
é exilada, é relegada da sociedade por causa da sua fé. Amém, amados irmãos? Por causa da sua fé. Então, esse é um fato bastante conhecido e confirma a hostilidade, a perseguição, as dificuldades que a igreja do primeiro século enfrentava. Em outras palavras, meus irmãos, se você acha que ser cristão hoje é difícil, imagina o que era ser cristão há cerca de 2000 anos atrás. Hoje nós reclamamos, né? Hoje nós somos cristãos tão cheios de... tão melindrosos, tão cheios de... Não me toques, não... Irmão, na época não havia isso. Ou você era cristão, ou você não era cristão. Ou você se assumia mesmo de verdade como cristão, ou você não se assumia como cristão. Não havia duas caras. Não havia tempo para ter máscaras. Como hoje nós temos. Amém, amados? Amém, queridos? Por causa da sua fé, por causa da fé cristã, Paulo, ou melhor dizendo, João, foi exilado na ilha de Patmos, que era uma ilha solitária, né, de isolamento, e provavelmente João foi para lá, segundo os dados históricos, estamos a falar quando a carta foi escrita, nos anos 95 a 96 depois de Cristo, conforme eu já disse, por ordem do imperador Domiciano. Amém? Amém, amados irmãos? Apesar, isso eu acho espetacular, apesar das aflições, das perseguições, das lutas, das dificuldades que muitas das vezes nós, os cristãos, estamos suscetíveis de enfrentarmos por causa da nossa fé, Apocalipse é um livro que nos mostra que manter-se fiel ao Senhor Jesus Cristo, mantermos-nos firmes ao Senhor Jesus Cristo é das melhores escolhas que nós podemos fazer. Aconteça o que acontecer. João, mesmo exilado, irmãos, ele não abandonou a sua fé, não se revoltou, não deixou de lado quem ele era, não perdeu a sua identidade, não negou ao Senhor Jesus Cristo. Estão compreendendo, irmãos? Estão compreendendo? Quem pode dizer glória a Deus? É verdade, irmãos. Nós precisamos ter caráter, firmeza, ousadia, capacidade de nós nos conhecermos, sabermos quem nós somos. E nunca, 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 jamais aconteça o que acontecer, desistirmos da nossa fé. Amém, amados? Assim foi no dia que o Senhor Jesus o arrebatou em espírito, tá? O Senhor Jesus arrebatou João em espírito, e então começou, desvendou, abriu os olhos dele para começar a narrá-lo as coisas que iriam acontecer. Abra a Bíblia, por favor. Versículo 10. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 e 10. Apocalipse. Estamos? 1, verso 9 e 10. Olha o que diz. Estamos juntos? Estamos juntos? Então, olha comigo o que diz a Bíblia. Diz assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Está vendo? Ele está dizendo o quê? Que nós tínhamos o quê? Estávamos passando por lutas. E, por causa da palavra de Deus, pelo testemunho do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Foi o que eu falei. João estava a sofrer por causa do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados irmãos? Por causa do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, verso 2. A Bíblia diz que João testificou da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Não é verdade, irmãos? Versículo 10, o que é que diz? Diz assim: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor,
E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então imagina a cena. Vamos tentar recriar aqui na nossa mente. Imagina um camarada isolado, na cadeia, numa ilha, sozinho, cavando pedra, partindo pedra. De repente, irmãos, o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo o envolve, o arrebata. Arrebatar não necessariamente no sentido de tirá-lo de um lugar, levá-lo para outro, não. Arrebatar é uma expressão só para dizer que o Espírito Santo se manifestou a ele. E quando o Espírito Santo se manifesta a nós, irmãos, uma das coisas que acontece conosco é justamente isso, a gente se sentir o quê? Arrebatado, deslocado da dimensão de tempo e espaço. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, irmãos, parece que flutua, não é verdade, irmãos? Quem já teve essa experiência? De estar orando a Deus e de repente o Espírito Santo se manifesta, não fica parecendo que você está flutuando, parece que você... Quem já teve essa experiência? Eu já. Então é mais ou menos isso que o João está dizendo aqui, amém? Ele foi arrebatado em espírito. Tá? Noutras traduções, a palavra arrebatar significa entrou em êxtase sob a direção ou sob o poder do Espírito Santo. Amém, amados? Então, nesse contexto, ele está dizendo, olha, ouvi detrás de mim uma grande voz, como voz de trombeta. Amém, amados irmãos? Pois, como voz de trombeta. Em outras palavras, ele ouviu a voz do Cristo glorificado. Aleluia. Ele ouviu a voz do Cristo glorificado. João conhecia a voz de Cristo Jesus. Lembre-se que João era discípulo do Senhor Jesus Cristo. Amém, amado? Ele sabia quem era Jesus. Ele conhecia o timbre da voz. Eu estou com o maninho aqui. Se o maninho estiver a conversar comigo, eu sei que é o maninho que está a conversar, porque ele está à minha frente. Mas se o maninho estiver lá, não sei aonde, e me liga por telefone, mesmo que ele não diga, sou o maninho, eu já sei que é uma. Não é verdade, irmãos? Por quê? Porque eu conheço, eu sei a voz dele. Então, João sabia exatamente quem é que estava a falar com ele. Por quê? Porque João conhecia ao Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Então, esse é o contexto. A segunda coisa que você tem que aprender em relação ao contexto é que João está falando no meio de uma igreja perseguida. Amém, amados? João está falando no meio de uma igreja perseguida. Irmãos, a igreja do primeiro século foi uma igreja trucidada, perseguida. Os discípulos foram mortos. Pior que criminosos, irmãos. Condenados literalmente à morte por causa da fé cristã. Amém, amados? Foi, portanto, uma época de duras perseguições. Tá? Quando muitos cristãos, muitos crentes foram martirizados por causa da fé cristã, por causa do evangelho. Eu falei aqui, Roma, aquele Coliseu de Roma, hoje que existe lá, irmão, aquilo lá não brinca. Era lá onde os cristãos eram jogados. Imagina um cristão ser despedaçado por leão. Você já imaginou? Como é que o leão devora a sua fera? Você não costuma ver na televisão? Hã? Tu não costuma ver na televisão como é que o leão devora a sua fera? É verdade, irmãos. Agora imagina cristãos sendo jogados na arena por simples mera diversão. Você consegue entender o contexto? Não era um contexto fácil. Entre eu ser morto a tiro e ser morto trucidado por um animal, sem sombra de dúvida, eu prefiro ser morto a tiro. Quem já viu alguém sendo morto? Eu já vi alguém sendo morto assim ao vivo, a tiro. É uma experiência horrível ver alguém sucumbindo aos nossos olhos. Eu já vi. É uma experiência horrível. Agora imagina, né? Imagina aquelas garras do leão entrando no pescoço. Nossa. Quero nem imaginar. Mas era esse o contexto. Amém, amados irmãos? A igreja era perseguida. A perseguição não começou de qualquer maneira. Ela começou primeiramente por parte dos judeus. Abra a Bíblia, por favor, em Atos capítulo 4.
Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Bem rápido, por favor. Atos, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 1, para você ver de onde começou a perseguição. Olha o que diz, versículo 1. E estando eles falando ao povo, isto, os discípulos estavam pregando ao povo, tá? Pedro e João estavam pregando ao povo no Sinédrio. Esse é o contexto aqui desse texto. Tá? Sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Olha aí a turma que perseguia os cristãos. Olha só de onde começou a perseguição. Quem foram os que começaram a perseguir os discípulos? Os sacerdotes. Depois quem? O capitão do templo e os saduceus. Tá? Doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem a Jesus a ressurreição dos mortos, porque os saduceus não criam na ressurreição dos mortos. Essa era a grande questão. Portanto, havia aqui um conflito religioso, intolerância religiosa e outros problemas mais. Coisa que existe no mundo de hoje ainda. Fica parecendo, irmãos, que essa ideia de intolerância religiosa fica parecendo coisa de gente que vivia lá atrás, na época que não existia as chamadas liberdades fundamentais como existe hoje. Hoje é tão bom, a gente vive num país aberto, numa democracia, liberdades fundamentais. Parece que não existem mais perseguições. Quem te disse, irmãos? Se hoje, com todo o avanço que a humanidade fez, sobretudo na dimensão dos direitos, existe perseguições. Agora imagina lá atrás. O imperador era o dono da vida, da morte. O imperador mandava tudo. Quem já viu aquele filme O Gladiador? Quem já viu o filme Gladiador? Vocês lembram que tem uma cena onde os gladiadores estão na arena lutando, né? Depois o gladiador, aquele cara, como é o nome dele? Eu agora esqueço. Russell Crowe é o nome do ator, lembrei. Ele derrota alguém e depois ele está com a espada e as pessoas exigiram que ele matava, tinha que acabar com a vida do outro, né? Aí ele olha assim no palco, né? O rei, o imperador, faz assim para ele, assim. Vocês lembram dessa cena? Significava o quê? Acaba com a camarada. Lembram dessa cena? Pois. Era assim. Então aqui, Atos capítulo 4, do versículo 1 ao 4, está falando disso, dessas perseguições. Vamos prosseguir a leitura. Verso de número 2. 3 agora. 3. Estamos juntos? Estão acompanhando? O que diz? E lançaram mão deles e fizeram o quê? E os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Prisão cautelar. Já existia. Pega os camaradas, coloca na cadeia, já era tarde. Amanhã vamos resolver. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, fizeram o quê? Fizeram o quê, irmãos? Creram. E chegou o número desses homens, quase 5 mil. Amém, amados irmãos? Então, presta atenção a uma coisa. Perseguição religiosa, conflitos de fé, intolerância religiosa, não é coisa de hoje, irmão, isso é coisa da antiga. As pessoas não entendem. Quando vem essas guerras santas, entre judeus, palestinianos, Boko Haram, cristãos na Nigéria, aqui mesmo em Angola, há focos de intolerância religiosa, sim. Igrejas reconhecidas, igrejas não reconhecidas. As igrejas reconhecidas querem que o Estado faça o quê? Fecha tudo. É bom cantar vitória quando você está do lado de cima. Quero te ver cantar vitória quando você está do lado de baixo, quando você não é reconhecido, quando você não tem nada que te ajude, que te sustente. Quero ver. Então, meus irmãos, intolerância religiosa. Estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Perseguições religiosas não são problemas de há 2000 anos atrás, que existem hoje, aqui mesmo no nosso país, aqui mesmo no Sumbe. Amém, amados irmãos? Amém? Quantos de vocês sofrem por serem cristãos em relação às vossas famílias? Quantos? Muitos. Não é verdade, irmãos?
Olha, você está aqui, onde é que está teu pai? Onde é que está tua mãe? Onde é que estão os teus familiares? Eles olham para você e acham você o quê? Um relegado à sociedade, e assim vai. A fé cristã nunca teve tão em crise como nos dias de hoje, irmãos. Tão em xeque como nos dias de hoje. Atos capítulo 5, do versículo 17 e 18. Vamos lá, um capítulo à frente aqui. Capítulo 5. Estamos juntos? Versos 17 e 18. Estamos? Acharam? Um capítulo à frente só. Estávamos no capítulo 4 de Atos, agora estamos no capítulo 5. Olha o que diz assim. E levantando-se o sumo sacerdote, olha aí, sumo sacerdote, líder religioso. Cuidado com religião. Essas estruturas bem formadas, bem organizadas aqui no nosso país, são as mais perigosas. Sobretudo quando tem na mão do Estado. Igreja quando o Estado... Esse negócio, olha, é uma coisa que me incomoda muito em Angola. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. É quando se diz que a igreja é parceira do Estado. Quem já ouviu falar isso? Levanta a mão quem já ouviu falar que a igreja é parceira do Estado. O Estado é entidade de bem, a igreja é parceira do Estado. Quem já ouviu falar isso? Balela, irmãos. Cuidado, não existe frase afirmação mais demoníaca do que essa, mais diabólica do que essa. A igreja não é, nunca foi e nunca deveria ser ou será parceira do Estado. À luz da Bíblia Sagrada, não. Porque se você olhar aqui na Bíblia, quem estava perseguindo a igreja? O Estado. Roma simbolizava quem? Roma simbolizava quem? O Estado. Amém, amados? As estruturas religiosas da época, os fariseus, os saduceus, os essênios, grupos políticos que existiam na época, todos esses, irmãos, na hora de se insurgirem contra os cristãos, eles se uniram. Até os fariseus que não se davam com os saduceus, na hora de prenderem Jesus e mandarem-no para a cruz, eles se uniram. Amém, amados irmãos? Igreja, a Bíblia diz que a igreja ela é coluna e baluarte da verdade. É isso que nós somos. Nós somos parceiros de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Somos parceiros da justiça. Somos parceiros da verdade. Amém, amados? Nós somos parceiros. Nós não temos comunhão com o mundo, não, irmãos. A Bíblia diz que não há comunhão entre luz e trevas. A Bíblia fala para nós não amarmos o mundo e nem o que no mundo há. Pois tudo que há no mundo é o que, irmãos? Concupiscência da carne, soberba da vida. Essas coisas não vêm de Deus, elas vêm de onde? São do mundo. Amém, amados irmãos? Quando você olha para o mundo, o que, que você vê aí? Quando você olha para o mundo, o que, que você vê? A injustiça comendo solto, irmãos. É morte, falsidade, mentira. A política sendo o fim da política sendo pervertido. As pessoas usam a política para atingirem seus próprios fins. O fim da política, irmãos, é o fim público. É fazer o bem para tudo e todos, sem olhar cor, distinção. Mas o que nós vemos aqui no nosso país, irmãos, é podridão nesse sentido. Aos amigos tudo e aos inimigos o quê? Nada. Aos amigos e os amigos dos meus amigos, tudo. Aos não amigos e aos não amigos dos meus amigos, o quê? Nada. Isso é coisa do diabo, irmãos. A igreja cai nesse jogo. Olha só coisa mais diabólica. A igreja faz o quê? A igreja cai nesse jogo. E nós, os cristãos, nós, os líderes e os pastores, temos uma parcela muito grande da responsabilidade. Por que o mundo está do jeito que está? Por que Angola está do jeito que está? Angola só está do jeito que está porque nós não temos sido voz profética. Nós não temos sido luz. Jovens estudantes, ao invés de serem luz nas escolas, se aperfeiçoarem nos estudos, serem os melhores alunos, não, são os piores. Não é assim? Famílias cristãs, ao invés de serem bênção para o mundo, casais cristãos, maridos, pais cristãos. Ontem alguém me ligou. Um pai desesperado, filho de 18 anos detido, preso, por se meter aí com
armas, drogas e tudo mais. Fui ao comando municipal. Puxa, jovens de 18 anos. Né? Se não tomar cuidado, partindo para a criminalidade, vítima de uma sociedade onde o jovem não tem oportunidade. Aqui no Sul o jovem faz o quê? Alguém me disse, o que o jovem aqui no Sul faz? Você não tem, quer praticar esporte? Não tem. Tem? Quer praticar natação? Não tem. Quer praticar, sei lá, judo, futebol? Não tem. Estou falando praticar no sentido de se profissionalizar, não no sentido de ir fazer pelada na praia. Não, estou falando mesmo como profissional. Mesmo como profissional. Não tem? Não tem. Cinema não tem, teatro não tem, arte não tem, cultura não tem. Emprego! Niente. O jovem faz o que então? 18, 19, 20 anos. Não tem experiência de nada. Não, sabe, irmãos? Não tem criatividade. Não... É a realidade que vivemos. Então, irmãos, nós os cristãos temos que orar mais pelo nosso país. Temos que orar mais por Angola. Temos que ser voz profética. Nós não somos parceiros nem amigos do Estado. Amém, amados? Nós somos coluna e a nossa missão, a missão da igreja é levar almas para os céus. Nós não somos daqui do mundo, da política, o direito, é tudo daqui, irmão. O Estado é tudo daqui. Nós não somos daqui, estamos de passagem. Somos peregrinos, aleluia. É lá, nossa terra é lá, na eterna Jerusalém. A gente vai estudar o livro do Apocalipse, vai ver as promessas que estão aqui na Bíblia Sagrada para a igreja, para mim e para você. Você vai ver. Não acabamos, não vamos acabar. Próximo domingo vamos continuar estudando o livro do Apocalipse. Amém, amados irmãos? Tem perseguição. Na época de João, Domiciano era o imperador. E ainda que não houvesse uma perseguição generalizada, sua insistência em ser adorado como divindade e a tirania como ele governava, a ditadura por ele instituída, fizeram com que ele se tornasse hostil ao cristianismo. A igreja não pode apoiar tiranos, ditadores. A igreja não pode adorar, não pode se inclinar, não pode ser parceira de líderes que acham que são os deuseszinhos. Não podemos, é contrário à nossa fé cristã. Por isso que nós somos perseguidos, por isso que a igreja é perseguida. Porque ser cristão no mundo, no meio de um contexto desse, vamos lá, o que é mais fácil fazer? O que é mais fácil fazer, irmãos? É mais fácil a gente seguir o fluxo. Seguir o fluxo é o quê? Ser como todo mundo é. Não é assim? Ser amigo mesmo de todo mundo que está ali fora. Os camaradas debocham da fé cristã. E nós achamos que estamos juntos, tudo junto e misturado. Não estamos juntos e misturados. Ninguém pode confundir isso. Amém, queridos irmãos? Temos que vigiar. Jesus disse o quê? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Há muitas coisas ali que são tentações para nos tirarem do foco. Em terceiro lugar, para a gente encerrar, vamos continuar na próxima semana. Em terceiro lugar, nós estamos a falar que João recebeu a revelação do Apocalipse no meio ou no contexto de uma igreja ou de um império poderoso, que era o Império Romano. Amém, amados? Quando João recebeu suas visões, tá? sobre o final das coisas, o Apocalipse, portanto, o Império Romano era uma grande potência, aliás, era a grande potência do mundo, do contexto, do momento. Roma tinha um domínio universal. Roma mandava na cultura, na língua, na ciência. Estão percebendo, irmãos? Roma mandava em tudo, no direito. Amém, amados? Eles haviam conseguido isso através da chamada Pax Romana, a via romana. Os romanos criaram estradas, desenvolveram tecnologias
e, portanto, conseguiram controlar a Europa inteira. Uma parte também do norte da África, como, por exemplo, o Egito. Amém, amados? Uma parte da África, parte do Oriente Médio e até a Ásia. Lá para aqueles lados de cima, lá na Turquia. Tudo aquilo fazia parte do Império Romano. Amém, queridos? Então, nós estamos a falar de quê, irmãos? Do Império poderosíssimo. Amém, queridos? Roma tinha um domínio universal, porém, todo tipo de corrupção, todos os tipos de corrupções poderiam ser verificáveis, analisados em Roma. Dizem que os imperadores romanos, lá em Roma, era uma Babilônia. A vida dos imperadores era sexo, vinho. Não sei se existia droga na época, mas era sexo e vinho. Eles comiam que nem gulosos, que nem porcos. Os imperadores romanos eram mesmo tiranos. Amém? Até que a igreja, depois de um certo tempo, inventou os 7 pecados capitais. Um dos 7 pecados capitais é justamente a gula. Sabem disso, né? Maria, glutão, come. Alguns que são gordos porque comem muito, outros são magros porque comem muito também. Não é verdade, irmãos? Alguns magros que comem, que dá dor. Caramba, a comida está indo aonde esse camarada, meu? Tipo, está indo no osso, está entrando, não está indo no estômago. Chega aqui no estômago, tem um desvio, vai direto no osso, fica enxergando o osso assim. Amém, queridos? Então estamos a falar de Roma nesse contexto. Apesar de todo luxo, olha o pecado da luxúria aí. Lembra-se? Um dos 7 pecados capitais. Roma foi denominada o quê? A grande prostituta. Roma era chamada de a grande prostituta, justamente por causa dessa apostasia, desse afastamento que se verificava em favor do cristão, contra o cristão. Vamos lá, Apocalipse capítulo 17, versículo 9. Abra sua Bíblia para você ver. Vamos lá, Apocalipse 17, verso de número 9. Acharam? O que diz? Alguém pode ler? Tendo, porém, recebido satisfação. Desculpa. Apocalipse 17, 9. Quem achou? Leia. Ok. Tá vendo? Tá vendo, irmãos? Então, tá falando de quê? Tá falando justamente dessa ideia no sentido de que Roma era considerada a grande prostituta. Amém, amados? O que existia em Roma, então? A idolatria, onde os Césares eram considerados como deuses, uma divindade. Idolatria. O pecado. Por essa razão, então, irmãos, o Império Romano tornou-se o quê? O grande arquirrival, inimigo do cristianismo. A igreja não pode pactuar com isso. Eu não entendo como tem países em que existe um montão de ditadores, mas está lá uma igreja. Eu não entendo. Não entendo. Porque igreja cristã, dentro do contexto das escrituras sagradas, não pode pactuar com isso. Não é amigo dessas coisas. Nós não somos amigos disso. Amém, queridos irmãos? Não somos, nunca seremos, nunca haveremos de ser. E se existir um contexto onde a igreja seja amiga do Estado, nessa perspectiva que eu estou falando aqui, tenha certeza de uma coisa, lá já não tem igreja, lá existe só um povo vendido, porque a igreja mesmo, irmãos, ela é comprada, é remida no sangue de Jesus. E a igreja não está à venda, irmãos, a igreja já foi comprada. Eu e você não estamos mais à venda. Eu não entendo como é que a gente se vende barato. Para o Estado. É por causa de quê? Benesses.
É por causa de quê? Dinheiro? Poder? É por causa de quê? Status, posições? Irmãos, tudo isso Jesus já nos deu na cruz do Calvário. Jesus disse, nós somos o quê? A luz do mundo. Não se acenda uma luz para ser colocada por debaixo do alqueire ou por debaixo da mesa, mas por cima. Então, qual é o nosso problema? O que está acontecendo com a igreja? Conosco hoje? O que está acontecendo com os nossos jovens? Não conseguem se impor? Eu fico confuso às vezes. É tanta miséria espiritual, irmãos, é tanta miséria espiritual. É uma maneira tão pequena da gente se enxergar, de nós nos vermos a nós mesmos, irmãos, que eu acho, muito sinceramente, que o Espírito Santo fica olhando para nós e às vezes fica lamentando, né? Porque, poxa, Jesus Cristo investiu tudo na cruz do Calvário por mim e por você, mas nós não valorizamos. Não colocamos em evidência os nossos talentos, nossos dons. A graça do Senhor não flui em nós através de nós. A presença do Espírito Santo não é perceptível e visível em nós. Nós estamos sendo bois, seguindo a boiada. Não, irmão, você não é Maria, vai com as outras. Está percebendo, irmãos? Não é Maria, vai com as outras. Deus fez de você na cruz do Calvário uma planta viva, semeada ou plantada num contexto como o sul em que nós vivemos, onde só há deserto, só há miséria, onde as pessoas estão morrendo espiritualmente. Deus te colocou aqui para que você, irmãos, possa ser usado por Ele, para que através da sua vida milhares e milhares de pessoas possam ter um encontro verdadeiro com Cristo e terem suas vidas mudadas, transformadas para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Quem pode dizer glória a Deus? Ah, irmão, não se venda fácil. Nós não estamos à venda. Amém, amados? Amém, queridos? Então, são sobre essas coisas que dizem respeito à igreja cristã. Vamos ficar em pé. Próximo sábado vamos continuar. Próximo domingo, perdão. Vamos continuar. Há muitas coisas que nós não falamos ainda, não entramos. Vamos continuar na próxima aula, no próximo domingo. Mas eu confesso a vocês, irmãos, que eu fui muito abençoado por esse estudo. Estou sendo muito abençoado, muito agraciado por Deus. E a minha oração nessa manhã por você é que você possa ter seu coração aberto, sua alma aberta, seu espírito aberto. Não perceberam o que eu estou falando, irmãos? É que você possa perceber, compreender que Jesus trouxe você aqui nessa manhã só para dizer uma coisa para você. Você é muito especial. Eu não ouvi amém. Você é muito especial. Porque foi a você, irmãos, que Deus entregou, descortinou as profecias contidas aqui na Bíblia Sagrada relacionadas aos últimos dias. O mundo não sabe, o mundo não compreende que um dia todos nós haveremos comparecer perante o tribunal de Cristo, onde haveremos de prestar contas por tudo que nós fizemos. Você está de passagem só. Acredite nisso. A Bíblia diz isso. Não importa, irmãos. Não importa. Se você acha que um dia o bem vai vencer contra o mal, não interessa. Isso. Mas eu posso te garantir, irmãos. Um dia, nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Eu, como advogado, participo de muitos julgamentos. E às vezes eu vejo como os juízes são severos. Agora imagina você comparecer perante o tribunal de Cristo. Imagina.
Imagina você sendo julgado pelo próprio Cristo. Se bem que a Bíblia diz que somos nós quem julgaremos o mundo, não é? Nós, os cristãos. Horrível coisa, irmãos, é cair nas mãos de Deus. Feche teus olhos, eu quero orar por você. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, ó Pai, nós nos achegamos nesta manhã diante da Tua presença. Sim, Senhor Jesus, nós viemos aqui para Te dizer obrigado. Obrigado pela Tua multiforme graça, revelada, manifestada na cruz do Calvário por nós. Senhor, se nós estamos aqui, é porque aprova o Senhor algum dia, em alguma dimensão da nossa vida, nos alcançar. Nós não somos nada sem o Senhor, sem Ti nada podemos fazer, ó Pai. Mas nesta manhã, nós estamos aqui para Te agradecer, para Te louvar, para Te exaltar, para Te glorificar, para dizer, Senhor, obrigado, Deus, pela Tua multiforme graça e sabedoria, por nos teres alcançado. Oh, meu Deus, terrível amor é esse que o Senhor manifestou por nós na cruz do Calvário. Senhor, nessa manhã, nós estamos aqui, ó Deus, primeiro para Te pedir perdão, porque muitas vezes nós não compreendemos, a nossa mente não está aberta, nossa consciência não está disponível, ó Pai, para compreendermos a profundidade, a altura, a dimensão, a grandiosidade do Teu sacrifício na cruz do Calvário por nós. Deus, assim como João, manteve-se firme diante das lutas, das dificuldades, ó Deus, das perseguições, e lá no final da sua vida, quando tudo parecia já estar perdido, o Senhor se revelou a ele, e ó Deus da glória, apresentou-lhe, descortinou, ó Deus, na sua mente, no seu coração, desvendou ante os seus olhos, Senhor, aquilo que haveria de acontecer nos últimos dias. Senhor, a Tua palavra diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Deus, nos ajuda a crer na Tua palavra, Senhor, a nos achegarmos a Ti, a nos amarrarmos diante da Tua presença, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia e compaixão de nós, Senhor. Ajuda-nos dia após dia a crescermos na graça e no conhecimento da Tua palavra, Senhor. Que sejamos aperfeiçoados, oh meu Deus, nos valores da cruz, nos valores da Tua graça, Senhor. Que jamais desistamos, que jamais retrocedamos, voltemos para trás. Que dia após dia, Pai querido, o Senhor possa nos fortalecer, nos guiar. Senhor, eu oro por cada família aqui nesta manhã, cada jovem aqui presente, cada criança aqui presente, cada mulher, Pai, em nome de Jesus. Pai, abre o entendimento, abre o coração, abre os olhos, que cada um de nós possa ver, oh Deus, o fim da nossa fé. Não, nós não somos relegados à sociedade. Não somos relegados do mundo, não. Somos gente que o Senhor chamou para sermos luz, para que através de nós, Senhor, a Tua luz pudesse brilhar em nós. Pai, brilhe a Tua luz em nós a cada dia. Faça de nós servos da verdade, do amor, da justiça, da graça, da misericórdia, do perdão. Oh meu Deus, em nome de Jesus, todos os demônios caiam por terra, toda perseguição, Senhor, caia por terra. Ah meu Deus, em nome de Jesus, que possamos dia após dia levantar o estandarte da vitória para o louvor da Tua glória. Nós cremos na Tua palavra, Senhor. Nós cremos no Teu poder. Nós oramos assim nessa manhã. Coloca a mão no coração, por favor. Diga bem forte, diga assim: Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu estou aqui nesta manhã. Eu tomo posse das Tuas promessas sobre a minha vida. Eu quero viver sob a égide da Tua palavra. Diga: eu quero viver
as tuas promessas. Faça de mim, Senhor, um cristão firme. Diga, um cristão consciente. Oh Deus, faça de mim, Senhor, um baluarte da fé, da verdade, da justiça e do amor. Nós oramos assim, Senhor, nesta manhã, com ações de graças, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amados? Quem foi abençoado? Levanta a mão e diga glória a Deus. Eu fui muito abençoado. Muito bom, pode se assentar.